Tem dias que o cansaço não vem do que você faz, vem de ser alguém que você não é, dentro da vida que leva. Você olha para sua rotina e vê que ela funciona, mas não conversa com você de verdade. Quando viver virou apenas cumprir e sair não é uma opção agora, aprender a sobreviver sem se perder se torna essencial. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre como sobreviver a uma rotina que não te representa. Bora lá para mais um vídeo? Quantas vezes a nossa rotina não nos representa? Quantas vezes a gente está vivendo no automático, mas aquele automático é cansativo, é trabalhoso, é difícil, é pesado, mas parece que já está tão bem construído aquilo ali que não vale a pena mexer. Só que isso vai nos desgastando e vai acabando com a nossa energia. E quando acaba com a nossa energia, é porque não nos representa. Não está alinhada com a nossa verdade, com a nossa essência. Mas às vezes, por comodismo, a gente permanece. A gente escolhe ficar ali, como se tudo estivesse bem. A gente fecha os olhos para as coisas que precisa enxergar, mas que vai gastar energia, que vai fazer a gente se movimentar, e é chato fazer isso. Então, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá dando para viver. Então, deixa quieto, né? Só que chega uma hora que não dá mais, que isso explode na nossa cara de um jeito ou de outro e que não tem como permanecer. Por isso, é bom a gente aceitar a verdade já de cara, para que isso não se transforme numa bola de neve que vai nos engolir e aí vai ser difícil sair dela. Por isso que entender desconforto constante é um sinal e não um defeito é a primeira orientação que eu trago nesse vídeo. O incômodo não é drama. O desconforto não é bobagem. E os sinais que a vida está te dando não são para serem ignorados. É porque aquilo ali já deu, aquela rotina já deu, aquela fase já deu, e tá na hora de você se mover para fazer isso de forma voluntária, para fazer essa mudança de forma voluntária, ou senão a vida vai fazer do jeito dela. E do jeito dela pode ser bom, como pode ser ruim. E o que você prefere? Porque um ou outro vai acontecer. Não tem um meio termo para isso. Ou você escolhe, ou você é conduzida. E às vezes, ao não escolher e ao deixar-se conduzir pela vida, talvez a sobrevivência seja mais complicada. Porque quando eu dito o meu caminho, quando eu faço as minhas coisas alinhadas com aquilo que eu sei que dá certo, com aquilo que eu sei que eu consigo, com aquilo que eu sei que eu posso, vai dar certo 100% de certeza? Não. Mas a probabilidade de dar certo é maior. Agora, quando a vida me leva, é tudo uma caixinha de surpresas, entende? E para você se decepcionar, para você se deparar com uma situação complicada que vai gerar uma ferida emocional, que vai gerar um trauma, é um estalar de dedos. Por isso que é bom nós, quando temos a opção, quando temos o poder de guiar a nossa vida, fazermos isso. E sempre a gente tem. Às vezes, esse poder é limitado, mas ainda assim, ele existe, de uma forma ou de outra. E quando as pessoas vêm, assim, naquela lamentação profunda, dizendo que não tem escolha, que não tem jeito, que não dá, que não sei o quê, eu gosto muito de lembrar da história do Dr. Viktor Frankl, que inclusive eu sempre deixo o livro dele, o livro de maior sucesso dele aqui na descrição, porque é um livro muito inspirador, conta a história dele. O livro até não é tão inspirador, mas assim, dependendo da forma que você lê, vai se inspirar sim, mas a história dele é uma história muito inspiradora porque ele viveu num campo de concentração, sobreviveu há 3 ou 4 anos lá, acho que foram 4 anos que ele sobreviveu lá, quando tinha tudo para desistir. E ele fez um acordo com ele mesmo, no primeiro ou segundo dia lá naquele campo de concentração. Ele fez um pacto com ele mesmo. Deitado, ele botou uma mão sobre a outra, assim, no peito, e jurou
que ele não ia desistir da vida, que ele jamais ia se matar, né? Que tinha essa opção lá. Muitas pessoas se desesperavam e facilitavam para que isso acontecesse, e era muito fácil isso acontecer, né? E ele jurou que não ia fazer isso. Ele ia lutar pela vida, assim, de todas as formas que ele pudesse, e deu certo. Então, e ele teve muitos motivos para não dar certo. Então, ele tinha uma vida extremamente limitada. A vida física dele era extremamente limitada. Ele não tinha escolha nenhuma na sua vida física, mas ainda assim, ele tinha uma certa liberdade dentro daquela limitação, que era a liberdade das escolhas, a liberdade do seu inconsciente, a liberdade dos seus pensamentos, da forma como ele conduzia os seus sentimentos, as suas emoções, as suas conclusões sobre aquilo. E eu acho que é isso. A gente tem que sobreviver, sim, e todas as oportunidades que a vida nos der de escolha, a gente tem que escolher pelo melhor. E escolhendo pelo melhor, a gente ainda assim tem chances de errar, mas a probabilidade de acertar é muito maior. Também é muito importante a gente entender que a vida não vai acontecer como num conto de fadas. Os contos de fadas, eles são filosóficos. Eles são feitos para, quando a gente é criança, despertar a nossa imaginação. E a gente meio que vai associando aquilo ao sentido literal da palavra. Mas quando a gente cresce, essas interpretações é para serem mudadas. É para que a gente entenda aquilo como uma forma mais profunda de enxergar a vida. Quando a princesa dorme por 100 anos, por exemplo, numa das histórias da Disney, as crianças entendem que ela dormiu por 100 anos, mas nós adultos temos que entender que isso é fictício. Não é que ela dormiu por 100 anos, é que ela viveu uma fase em que ela estava em estado de dormência, de limitação. Quando ela acordou, quando o príncipe beijou, foi isso? Acho que é essa, né? O príncipe beijou e ela acordou, quer dizer que ela evoluiu, ela passou para uma outra fase da vida. E todos nós adultos fazemos isso também. Mesmo sem um príncipe de verdade, a gente vai evoluindo. A gente sai da adolescência, vai para a vida adulta, e dentro da vida adulta a gente tem várias etapas, e vai crescendo e evoluindo, e assim é. Então não dá para a gente exigir da vida um conto de fadas. Não dá para eu ser feliz só se a vida me entregar um castelo perfeito, com um reinado lindo e maravilhoso, e tudo acontecendo perfeitamente como diz a minha imaginação infantil. Isso é só lá para as crianças. Aqui, quando a gente cresce, a gente tem que evoluir como adultos. E planejar, buscar, crescer, vai acontecer sim, se a gente quiser. Mas não igualzinho ao que a gente planeja, mas muito parecido. Nós não temos o domínio total de todas as situações, por isso que as coisas não saem exatamente como a gente planeja ou como a gente gostaria. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é o melhor para nós. Dentro daquilo que a gente fez, dentro daquilo que a gente planejou e buscou, o que acontece geralmente é a melhor opção que poderia acontecer para nós. Mesmo que a gente não se conforme com aquilo. Não estou falando dos traumas, tá, gente? Não estou falando disso. Eu falei do que a gente planeja. Então a gente planeja fazer coisas, né? E às vezes não sai exatamente como a gente quer. Eu não estou falando daquelas pessoas que sofreram, né, situações degradantes, humilhantes. Não estou falando disso, né? Não quer dizer que foi o melhor para elas passarem por isso, por um trauma, por uma degradação, por uma situação humilhante. Não, não é isso, tá? Eu tô falando dentro daquilo que a gente planeja, né? Dentro daquela rotina, dentro da nossa vida. Traumas e coisas assim é outra história, que inclusive eu já falei em outros vídeos, né? Mas nunca falei profundamente. Até porque eu não sou profissional da área. Então, coisas muito profundas eu prefiro não falar, porque talvez eu fale bobagem. Então, eu gosto de falar e eu falo sobre aquilo que eu me sinto segura para falar e coisas que eu já vivenciei. Coisas que me vêm na mente,
principalmente, ou coisas que eu não vivenciei, mas que eu acompanhei pessoas próximas vivenciando, então eu consigo falar, né, com mais experiência, né, falar através da experiência de algum jeito. Então, falando aqui, né, das pessoas que não gostam da vida que levam, apesar de muitas vezes a gente olhar de fora e pensar, nossa, tem uma vida boa, mas a pessoa fantasiou tanto aquela vida e queria uma vida tão, assim, infantil mesmo, né? E se não aconteceu como ela queria, e ela bota tudo a perder, e ela chuta o pau da barraca, assim, uma coisa bem infantil mesmo. Então, para essas pessoas, tem que acordar. Não vai acontecer exatamente como você quer, mas será que é tudo ruim, é tudo perdido? Talvez essa rotina não te represente porque você fantasiou demais? Vamos botar os pés na realidade, vamos ter noção do real, do que realmente é possível para as nossas condições atuais. Então, olhe para o momento presente, planeje, busque esses acontecimentos, mas quando o resultado final chegar e você se decepcionar, olhe se você não fantasiou demais. E veja se aquilo que aconteceu não tem serventia nenhuma, se não valeu a pena nada do que você fez para chegar aonde chegou. E se valeu, valorize isso. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Você concorda, discorda, acrescentaria algo, serviu para agregar de alguma forma na sua vida os conhecimentos desse vídeo? Deixe nos comentários para a gente crescer e evoluir juntos aqui nesse canal. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que merecem receber essas informações, assista aos outros vídeos que estão aqui na plataforma também. E como sempre, eu vou deixar um vídeo de indicação que vai complementar o assunto de hoje, que vai ajudar muito nesse caminho de evolução pessoal. Já na sequência, assista esse vídeo. Obrigado por estar aqui e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!